E aí, pessoal, estamos de volta em mais um vídeo aqui para o nosso querido canal Boca do Inferno. Estamos aqui, eu, Marcelo Marque, Gabi Santos e Renato Droguet. Essa conexão aí São Paulo, Rio e Ilhéus está aqui para o mundo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e que tem muito a ver com o recente lançamento do filme Casamento Sangrento, A Viúva, porque esse filme ele traz duas atrizes que estão hoje em dia muito cotadas para serem as nossas novas garotas Scream Queens, né? Esse termo aí que já vem lá de longe, né, da Hollywood clássica. São atrizes que são muito relacionadas ao terror, né? Que participaram de vários filmes de terror ao longo da sua carreira e que acabaram recebendo esse título aí de Scream Queens, né? E que esse termo em inglês é uma brincadeira com Scream Queen, né? A rainha da tela. E aí houve essa corruptela aí para Scream de grito, né? Rainha do grito. Se a gente for buscar lá atrás, né? A gente vai acabar chegando na nossa querida Fay Wray, que é a atriz que simplesmente foi o crush do nosso querido King Kong lá no filme de 1933, né? A Fay Wray, por muitos, aí é considerada a primeira Scream Queen do cinema, porque ela fez não só King Kong, mas outros filmes de terror também, né? E eu acho que antes da gente começar a falar das atrizes da atualidade que a gente considera que possam receber esse título de Scream Queens nos dias de hoje, não podemos esquecer a história, né, de todo mundo que veio antes aí. Então, seguindo essa tradição da Fay Wray, a gente teve grandes atrizes na história do cinema aí, a Barbara Steele, que é muito clássica por ter participado de vários filmes do terror italiano, né, inclusive o Black Sunday do Mario Bava, a Linda Blair, nossa querida Reagan do Exorcista, que depois fez muitos filmes de terror, a Jamie Lee Curtis, que acho que dispensa apresentações, né, talvez a maior Final Girl, a maior garota final da história do cinema, que enfrentou Michael Myers, também participou de A Morte Convida para Dançar, O Trem do Terror. A Barbara Crampton, que fez Reanimator, do Além, Puppet Master. Ia falar de Emily Curtis, que é filha de uma outra Scream Queen, né? Pois é. Da Janet Leigh, ali de Janet Psicose. Leigh é uma das figuras mais importantes aí da história do terror. A Sarah Michelle Gellar, né? Neve Campbell, né? Essas atrizes que são ali dos anos 90. E claro que a gente não pode esquecer também da nossa Débora Muniz, né? Nosso patrimônio nacional, que inclusive foi homenageada da edição do ano passado do Festival Boca do Inferno. Falando nisso, né? Acho que até o Renato separou aí, né? Um momento para falar, né? Dessa diferença em que muita gente confunde, às vezes, né, o termo Scream Queen com Final Girl, né? Se o Renato quiser falar um pouquinho disso. Ah, Marcelo, realmente, quando a gente começa a pesquisar, né? Eu acho que quando a gente para para pensar no assunto, se você pegar a própria definição dos termos em si, é tão engraçado porque eu tava reassistindo o Pânico 7 e no Pânico 7, não vou dar spoiler, né, de quem é Ghostface, porque tem muita gente que não assistiu ainda, mas o Ghostface se refere a Sidney Prescott como você é a verdadeira Final Girl, a verdadeira Scream Queen. O Ghostface cita nominalmente as duas características para falar da Sidney Prescott. Isso já é um excelente sinal para a gente entender que eles não são a mesma coisa. E aí, Pânico 7, como sempre sendo muito metalinguístico, lembrou muito bem disso, Marcelo. E aí eu acho que é importante a gente lembrar, né? Que se você traduzir ao pé da letra, a gente está falando da Rainha do Grito, né? Então, a atriz que passa pela violência, a atriz que sofre a penúria, a atriz que né, sobrevive a um calvário, ou às vezes não. Porque tá aí a grande diferença entre a Final Girl e a Scream Queen, né? A Final Girl, ela sobrevive, ela tá lá, no final é só ela. É ela manchada de sangue, ela gritando sozinha. E aí se você dá um play no Massacre da Serra Elétrica e dá um play em Casamento Sangrento, parece que a gente tá, sabe? Você dá uma pausa no último frame e você, caramba, como eles dialogam nessa figura, né? Então é sempre bom só a gente sempre se lembrar que Drew Barrymore, ela é um Scream Queen que morreu em 10 minutos, em 15 minutos, né? E
icônica, a capa do filme, protagonista, para quem não sabia do que se tratava. Então, é só importante que a gente vai falar sobre todas elas, né? A gente vai falar sobre aquelas que, como a Sidney Prescott, são os dois. Então dá para sobrepor os conceitos, tá? Então, necessariamente uma Final Girl, ela é uma Scream Queen ou pode ser uma Scream Queen, né? Mas a gente também considera aí as Scream Queens lendárias que morreram, participaram de um filme só e ainda assim deixaram uma marca gigantesca no seu momento de explosão, né? No seu momento de sofrimento. Então, é importante lembrar, não, eu acho que não faz mal as pessoas usarem um ou outro termo pensando na mesma coisa. Mas é bom que quando a gente para destrinchar o assunto, a gente realmente descobre que uma necessariamente não é a outra, e a outra para existir precisa da primeira característica. Então, vamos avançar Então, essa nem conversa porque toda dá um. É Scream Queen é bom, uma Final Girl, né? Uhum, Porque às vezes elas, como você citou, elas podem morrer no começo do filme, né? exato, exato. é bom trazer que a Final Girl ela é associada ao slasher, né? Ali um termo cunhado pela Carol J. Clover. Então, ela traz ali enfim, a Scream Queen vem antes da Final Girl, na verdade, né? Um termo Uhum, que vem antes da Final Girl. Então, nós temos ali, você citou a Sidney é a Final Girl que começa a romper, a subverter ali esse arquétipo e depois se torna um tropo ali, que é um recurso ali já esperado nos slashers, né? Da protagonista ali que é virgem. A gente tem uma subversão, a gente começa a ter uma subversão ali perto dos anos 2000, das Final Girls, então isso que vocês falaram ali. Né, a gente tem a Final Girl é elegível para ser uma Scream Queen, mas nem toda Scream Queen é elegível para ser uma Final Girl. Então a Final Girl realmente é muito mais linkada ao subgênero slasher ali, a gente colocar isso sempre ali em pauta quando a gente vai trazer esse termo aqui. Mas hoje a gente vai falar efetivamente das Scream Queens, né? Das rainhas do grito ali, as atrizes, né? Quando a gente fala o termo Scream Queens, também mais linkada à atriz e não ao personagem. Então a gente vai falar aqui das novas rainhas do grito que dão sequência a esse legado aí dentro do horror. Eu acho que a gente podia até começar falando das duas que estão no Casamento Sangrento, a viúva, né? Já que é o mote aqui do nosso vídeo, que é a Samara Weaving e a Catherine Newton, né? Que estão em vários filmes de terror aí. Samara Weaving, além dos dois Casamentos Sangrentos, ela está nos dois filmes A Babá, né? Tá em Pânico 6 também, uma participação que eu adoro, porque quando eu assisti o filme, eu estava dando curso de slasher no MIS, e ela tá interpretando justamente uma personagem que é uma professora de slasher, né? Então, eu me identifiquei ali com a participação dela. E a Catherine Newton, ela também já está há um tempinho aí, né? Porque ela fez Atividade Paranormal 4, depois ela é a atriz principal de Freak, aquele que eles trocam de corpos, né? A garota com o assassino. Sim. Aí tem Lisa Frankenstein, Abigail e o próprio Casamento Sangrento Novo, né? Então são duas atrizes aí que estão participando bastante, né? O que vocês acham delas? Acho. Eu gosto muito da Samara, assim, eu acho que ela tem ali mais uma. Eu gosto mais das atuações dela. Eu adoro a cena final de Casamento Sangrento. Pra mim é uma cena muito icônica ali de uma Scream Queen ali, né? Toda ensanguentada. Acho linda aquela cena, inclusive. Eu acho que realmente, pra mim, ela, quando a gente fala das novas Scream Queens, ela é uma das que vem entre as primeiras que vem assim em mente, assim, sabe? Concordo, Eu também ainda acho que a acrescentaria interpretação dela é que incrível. eu acho, muito se falou, não sei se vocês concordam com isso, mas muito se falou na época de Casamento Sangrento de literalmente o grito da Samara. Ficou muito, muito registrado. E tem muita gente, inclusive, que eu lembro quando assistiu o Pânico 6 comigo, quando pegou esse cameo, né? Ó, ela fazendo uma participação no começo, é pra gritar. Ela chegou aqui, por mais que fosse a professora, né, de aula, dar aula sobre slasher, mas quem conhecia mesmo já de onde ela veio, sabia que ela entrou ali pra gritar. Então eu acho que até a pegadinha lá do telefone, a gente achando que o Ghostface ia atacar o rapaz do telefone e não ela, não colou. Que eu tava, não sei vocês, eu tava esperando o grito. E que das atuais, eu acho que ninguém grita como ela, não.
Eu acho ela uma baita atriz, assim. Eu acho que, inclusive, ela é uma das poucas coisas boas desse casamento sangrento novo. Ela segura ali. Polêmica, hein? Polêmica, mas vamos Polêmica. trazer uma polêmica. Nossa, uma desgraça esse filme. Mas ela tem uma densidade dramática ali, que é uma das poucas coisas que ainda me ancoram dramaticamente numa história que, para mim, é completamente descartável. Já a Catherine Newton, eu não consigo achar graça nela, gente. Assim, eu acho, inclusive, a interpretação dela ruim em vários filmes. Ontem eu estava assistindo Abigail, que inclusive tem a Melissa Barreira também, que é outra candidata aí, Screen Queen atual, né? Eu acho ruim a interpretação dela ali. Eu acho um casamento sangrento. Ela foi enfiada no filme, né? Porque os diretores gostaram da performance dela no Abigail, e aí tipo, o roteiro já estava escrito e os caras reescreveram para inserir o personagem dela. E é como eu falei na minha crítica pro Boca. Parece que ela tá num filme e a Samara Weaving tá em outro, assim, porque são tons de interpretação de humor completamente destoantes. Não sei, realmente ela é uma que não me desperta nada, assim. Não consigo gostar dela. Eu gosto muito de Lisa Frankenstein, eu acho bem legal, mas eu acho que também é muito pelo roteiro e direção da Diabo Code ali, eu acho que é o que eu mais curto, não necessariamente a interpretação dela. Mas realmente, assim, eu não assisti ainda Casamento Sangrento 2, mas quando a gente fala das duas, é notório, assim, que realmente a Samara, ela tem um poder de tela maior, assim, ela consegue dominar mais a tela, ao meu ver, assim, sabe? Então, ela preenche mais a tela. Então, isso talvez possa ter trazido essa discrepância ali entre as duas ali, atuando lado a lado. Alerta É, de polêmica, eu acho que é a mesma, na minha opinião, polêmica no ar, a mesma dinâmica de Melissa Barreira e Jenna Ortega. Quando colocam as duas em cena, na minha opinião, Jenna Ortega, ela clama, ela, sabe, é a engole atriz a de A outra. maiúsculo. Então, comparado a Melissa Barreira, reassistindo agora Pânico 5 para, né, fazer a crítica do sétimo, dá pra notar assim que o elenco tá todo o legado eles já sabem o que eles são, já incorporaram quem eles são. E o elenco novo, a gente tem boas pessoas, né? Principalmente a Ghostface ganhou um Oscar pouco depois. E a Melissa Barreira, ela parece que não, como o Marcelo falou, eu sinto que ela não tá naquele filme em alguns momentos. E aí ela tá quando a gente dá um elemento pra ela, não, tome a faca, tome o sangue, esfaqueie e tal. E aí a gente vibra, mas a gente vibra pelo que tá acontecendo, não é por ela. Essa é a minha opinião polêmica em relação a jogo de cena, porque a Gina Ortega pra mim é 10 vezes É, disparada. eu gosto da Melissa Barreira, eu acho ela bem ok, assim, mas com certeza, eu acho que, inclusive dessa lista que a gente fez aqui, eu acho que a Dina Ortega é uma das melhores atrizes, assim, né? Só pra gente relembrar, ela tá em Pânico 5 e 6, no Estúdio 666, que é aquele filme feito pelo Foo Fighters, né? Ela tá em X, A Marca da Morte, tá em A Babá Rainha da Morte também, junto com a Samara Weaving. Ela tá em Doce Beetlejuice, e Poderoso. Beetlejuice, A Morte de um Unicórnio, ela é a Wandinha, né, claro. Hum. Eu acho ela uma ótima atriz, eu acho que ela, assim, tem estrela, né? Quando ela tá em tela, a gente não consegue tirar o olho, assim. Eu acho que ela tá caindo num problema parece que ela sempre dá o mesmo papel para ela. É sempre a menina Hum. meio outcast ali, outsider, a menina meio problemática. No Beetlejuice é isso. No A Morte de Unicórnio é isso. No Vandinha é isso. Então, eu acho que ela precisa dar uma chamada de atenção no agente dela, né? Porque realmente eu acho que o cara tá, sabe, mandando sempre os mesmos papéis assim para ela, né? E isso é um Sim. pouco arriscado, né? E por isso que eu digo que às vezes vai muito do roteiro, da direção, mas a atriz também precisa ser uma atriz que entregue. E eu vou, por exemplo, puxar aqui agora pra aquele Heretic, que acho que é o Heretic, veio como Heretic aqui pro Brasil, né? Herege. Com o Hugh Isso. Grant. Tem a Sophie Thatcher e a Chloe. Chloe East, Nossa, eu não lembro o Chloe nome da East, isso. outra. Chloe East, Chloe East. Eu não sei se vocês lembram do filme, mas é um filme que a Sophie Thatcher não domina a cena e não ofusca a Chloe. E a Chloe, olhando a filmografia dela, acho que foi o primeiro ou segundo, no máximo, filme desse gênero, né? Do horror e do terror que ela participa.
Então você vê que eu acho que quando a atriz tem esse leque, né, essa possibilidade do diretor poder espremer e poder tirar dela coisas que ela não está acostumada a entregar, pode ser que funcione. Eu acho que é um mérito duplo. Acho que vai de quem está conduzindo, né, até a capacidade da atriz de entregar aquilo que o filme pedia. E eu acho que a Chloe conseguiu. Mas é isso que eu ia trazer. Eu acho que também tem um ponto ali de direção para conseguir equilibrar isso ali em Uhum, tela, sabe? Por exemplo, eu uhum. gosto muito da Melissa Barreira em Your Monster. Eu não sei como é que é em português, mas Eu não vi é, eu, assim. eu gosto Uhum. bastante da atuação dela. É um terrir ali, mas também puxa bastante pro drama. E eu acho que ela consegue entregar bem ali as duas frentes, sabe? Então é uma dramédia, talvez, com terror ali, mas eu gosto. Eu acho que ela consegue entregar muito mais do que ela entrega em Pânico. Principalmente com essa Hum. principalmente por essa questão com a Jana Ortega, que realmente eu acho que a Jana Ortega acaba ofuscando ela ali, sabe? E, não, e É. eu também não sei o quanto é proposital que ela ofusque, até porque é um nome ali, um dos nomes mais famosos que tinha na franquia. Então também eu não sei o quanto também é proposital que ela realmente ofusque ali. Eu acho que no Herege, o papel da outra menina, Chloe, né, a atriz, A Chloe East. eu acho que é até mais difícil do que o da Uhum, Soft Thatcher, né? Porque ela passa por uhum. um arco de transformação muito maior ali. E então isso é bem legal, assim, né? A gente não colocou ela aqui na lista porque eu acho que ela fez pouco terror, né? Uhum. Ela só fez esse, pelo que na minha pesquisa rápida só aparecia esse. Muita coisa de Disney, muita coisa de drama, principalmente. Já a Sophie Mas. Thatcher tá com tudo aí, né? Ela apareceu muito por causa da série Yellow Jackets, mas ela fez o Boogeyman, que é baseado em Stephen King. Ela tem uma participação bem pequenininha no Maxine, o Herege, né? Que a gente já comentou. E ela tá incrível no Acompanhante Perfeita. Eu acho assim um filme muito legal e eu acho que ela, nossa, tá ótima ali. Também tem um arco de transformação bem grande o personagem e um dos poucos filmes que quando terminou eu falo assim, cara, esse rende uma sequência bacana, assim, dá muita vontade de ver uma Verdade. sequência. Ela, né? Não vou contar, não vou dar spoiler no É. final, mas é que eu acho que acontece como ela fica ali no final muito interessante. Né? Uhum. Eu acho ela uma das melhores, assim, das Scream Queens atuais, tanto com atuação como a escolha de papéis. Né? Eu acho que ela tem tudo para brilhar cada vez mais aí. Todo mundo aqui assistiu o Pânico 7 já? Já. Pra mim, se você tirar a Sidney, que acho que, tirando o primeiro filme, acho que é a melhor interpretação da entrega da Sidney, da Neve Campbell, como compreendendo quem é ela enquanto personagem, parece que já é sem esforço, de tanto que ela consegue convencer a gente, parece que ela tá fazendo uma coisa muito natural, mas eu vou, opinião polêmica no ar de novo, pra mim a melhor interpretação de quem não é legado é a McKinney Grace, que tá ali no Uhum. comecinho e, nossa, eu na hora só pensava, meu Deus, por que que ela não é a filha? Põe ela de filha, gente. Ela é loira também, já que é pra gente botar uma loira de filha, põe ela. Nossa, cara, eu no início do filme que eu ainda tava muito envolvido com ele, era uma atuação que pra mim tava dissoante das outras. Ela E aí morre fica muito cedo muito e é uma das, cedo. talvez a morte mais legal do filme, né? Sim. E ela, você vê que ela é como se ela tivesse se divertido muito com aquilo ali. Não sei se talvez por ser fã dos filmes, ou por ser uma boa atriz, ou porque a direção soube conduzir. Mas ela tá completamente diferente dos outros adolescentes do filme. Todos. Todos. E vou inclusive citar o Mindy e o Chad, que não são legados, mas são legados, né? Porque estão vindo para essa trilogia nova. Mas a McKenna é a minha favorita. Foi uma bonita surpresa. E ela é muito mutante, assim, nos papéis, né? Porque no Pânico 7 ela tá fazendo uma baita de uma patricinha, Uhum. e no Ghostbusters é a neta do Ego, né? E ela é completamente nerd também. Eu adoro ela nos Ghostbusters. Acho que foi a primeira coisa que eu vi com ela, assim, que me marcou. Né? E depois, quando eu vejo ela no Pânico 7, eu fico, caraca, quase não reconheci, porque ela tá muito diferente, né? E ela tinha feito também Annabelle 3, Maligno, aí tá também Five Exato. Nights at Freddy's 2, né? A Maldição da Residência Hill, né? A minissérie. Então ela já tem um currículo grande aí, bem E recheado. será a nova Daphne, né? Do universo Scooby-Doo agora da Pois é, Netflix. a nova Daphne, né? Ela vai continuar agora nessa linha aí mais patricinha, né? Porque a Daphne é a parte ali da Sim, gangue do da turma. Scooby-Doo, né? Mia Goth, né? Uma das Scream Maravilhosa. Queens aí, inclusive uma das Final Girls mais legais aí dos últimos tempos, Maxine.
a neta da famosa Maria Gladys aí. Estamos falando sobre a Mia Goth, que inclusive é um grande destaque do Frankenstein, do Del Toro. Então, o que prova essa capilaridade dela, e de novo, né, a gente separa a atriz e separa a possibilidade de uma atriz conseguir dar aquilo que o filme pede e o diretor pede. A Mia Goth era atriz, e eu gosto muito, muito, não achava enfim, era uma ponta, enfim, não achava que ela ia ter a relevância no filme que ela teve. E a entrega, pra mim, foi assim, como foi a última coisa que eu assisti dela, marcou. Foi uma das coisas que mais me marcaram no Frankenstein. Pois é, e ela tem, cara, ela aquele rosto assim, aquele jeito, né, de pessoa que nasceu para fazer o terror, assim, né? Acho que ela tem essa coisa muito, né, diferente ali, uma beleza, né, fora do comum, fora do padrão. E só, né, lembrando, ela fez, além do Frankenstein do Del Toro, ela fez toda a trilogia X, né, ela é a personagem principal ali dos três filmes, fazendo duas personagens diferentes, inclusive. Ela tinha feito também Suspiria, né, o remake, e tá em um filme que eu gosto bastante, que é o Piscina Infinita, Sim. né, que é outro filme bem estranhão ali, que ela tá mandando muito bem também. E ela Acho se que ela diverte ela se diverte nesse, né, nesse manto de Scream Queen. Ela gosta mesmo assim, de fazer terror, dá pra notar isso. É, e eu acho também ela uma das os top 3 assim, talvez, hoje em dia, de Scream Queens, eu com certeza coloco ela, assim, pela quantidade de coisas que ela está fazendo e pelo destaque que ela tem, como ela encarna essa coisa de uma atriz de terror, né? Não que ela esteja limitada a esse gênero, né? Mas eu acho que ela tem uma coisa ali meio Barbara Steele, né? Dessas atrizes das antigas, né? Do terror ali clássico, ela tem muito isso, assim, dessa coisa meio estranha, né? Isso faz aquela pergunta clássica, que eu acho que foi uma das coisas que nos motivou a falar sobre isso, que é ficar com esse título, né? Eu não vou falar só Scream Queen, mas protagonista ou personagem de destaque em filme de terror. Na opinião de vocês, pelo menos a gente vamos olhar da última década, das últimas 2 décadas para cá, qual a opinião de vocês sobre isso ser benéfico, não ser, de isso ser um fardo a se carregar, aquele typecasting, ou para algumas foi a chance de chegar ao estrelato? Qual a opinião de vocês? eu acho que hoje é uma forma de. Hoje não, já há um tempo, é uma forma de mostrar a versatilidade ali na atuação. E principalmente agora, né? Digamos agora, nos 2 últimos anos, com o Oscar ali para atriz, né, indicações e uma ganhadora do Oscar ali representando o terror, eu acho que teremos mais atrizes querendo fazer terror agora. Porque eu acho que é um gênero que consegue desafiar bastante ali a atriz, né? O ator, a atriz, enfim. Então, eu acho que, sem dúvidas, é uma forma de mostrar versatilidade, apesar de no passado isso não ser assim. Era uma porta de entrada para, né, é o que dava para fazer ali para você entrar no estrelado. Eu acho que varia muito, sim. Eu acho que pode ser uma faca de dois gumes ali, como eu falei da Dina Ortega, né? De repente estar fazendo meio que sempre o mesmo papel, assim. Ao mesmo tempo, acho que a gente tem que pensar que esse termo de Scream Queens, antigamente eles eram muito associados a filmes B, né? Então a gente pega, pô, a Linnea Quigley, ela ficou muito assim, né? Associada a só terror, 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 mas, né? De baixo orçamento, assim. Eu não vejo isso acontecendo com essas atrizes atuais, até porque de todas essas que a gente está falando agora, a gente citou aqui filmes que são de grandes estúdios, né? E que fizeram muita bilheteria, então elas não estão no underground. Então acho que elas conseguem escapar um pouco do lado ruim desse rótulo, né? E fazer todo tipo de filme. Outra coisa é que eu acho que o papel da Scream Queen foi mudando com o passar do tempo, né? Elas eram um tipo de personagem ali que era muito a donzela em perigo, como no caso da Fay Wray lá no King Kong, né? A mocinha que saía correndo, aí tropeçava sempre, e aí tinha que vir o cara para salvar, né? E, pô, principalmente desde Pânico, né? Com a Sidney,
a gente vê elas muito tomando as rédeas ali, né? As badass mesmo. Então, eu acho que o papel da Scream Queen mudou muito, né? Elas podem ser as vítimas ainda, mas existe essa gama maior ali de nuances que a personagem, né, pode ter, um personagem feminina dentro de um filme de terror pode ter, né? Então acho que isso também deixa elas mais à vontade para não se preocuparem tanto em participar desse tipo de filme, fazer esse tipo de papel. Exato, eu acho que hoje as Screen Queens, né, o público pede isso, assim, né, que sejam mais diversas, que elas possam ser mais complexas. Então a gente tem a Pearl ali, que, né, abraçando a loucura dela ali. Então a gente realmente tem uma gama enorme de Screen Queens. Nós temos a nossa Ajuda Novassi aí em Prédio Vazio, sendo uma vilã e ajuda aí, né, fazendo inclusive vários filmes de terror aqui no Brasil, a nossa Dama do Terror. Então, nós temos realmente uma variação de personagens ali, e atrizes que representam muito bem esses personagens diversos e complexos. Agora eu vou alerta polêmica aí de novo. Hoje eu vim aqui para bagunçar. Oba. Marcelo falou e é uma coisa muito interessante que foi a mudança do perfil, né, das características do que era a Scream Queen e também a Final Girl. E aí eu vou avançar mais nisso e lançar a pergunta para vocês. Vocês acham que nos dias atuais ainda o título Scream Queen dado a uma atriz transforma esse tipo de papel num papel que exclui atrizes que já estão se dando muito bem, se deram muito bem no terror, mas a gente não as vê com essa frequência? A Uni Osako, a Toni Collette, atrizes que a gente sabe, vem de cara na memória, meu Deus, como são boas, como entregaram atuações excelentes. Eu amo pelo menos dois filmes da Umi Osako que eu assisti, que eu sou apaixonado. Claro que tem A pecadores, Lupita né? Nyong'o também, né? A Lupita Nyong'o, sabe? Então, aí a minha pergunta para vocês é: vocês acham que tem a ver com o rótulo de ser uma atriz de filme de terror? Para fazer esse tipo de papel, ela é colocada no lugar de uma atriz de filme de terror? Ou que são atrizes que os cachês hoje já não dão conta, porque o terror a gente sabe que ele ainda é dono dos menores orçamentos do mainstream. O que vocês acham, assim, que a gente não tem presença de atrizes renomadas, atrizes que gostam do gênero, ou que têm maior potencial de fazer uma baita participação e não chegaram ainda? Olha, discordo de você da Lupita e da Umi, eu acho que elas já são nossas Screen Queens, assim. A Umi, Olha, inclusive, faz para mim o melhor episódio de Lovecraft Culture ali, que ela é a Ruby, né? O melhor episódio, que ela é uma mulher branca, repete vários dias sendo uma mulher branca. Eu amo esse episódio, eu achei ele incrível, incrível, incrível. Por mim, poderia ser um longa, se tornar um longa aquele episódio. E eu acho a Lupita, ela já fez, né, outros papéis no horror, mas, claro, a gente vai lembrar sempre de Nós, que eu acho que é o papel mais marcante dela. Eu acho que só por esse papel a gente realmente tem uma. Ela já representa bem ali, assim, sabe? Já tem direito a esse uhum. título de Scream Queen, sabe? E acho sim que nós temos ainda pouca diversidade quando a gente fala de Scream Queens, porque eu acho que o gênero ainda não abarca totalmente mulheres latinas, negras, enfim. A gente ainda tem uma padronização, assim, podemos dizer. Assim como Final Girls também, quando a gente fala do Slash. Mas eu acho que nós já temos algumas figurinhas ali importantes quando a gente. E eu acho que elas duas fazem já jus a esse nome, assim, sabe? Eu acho que tem um pouco a questão da idade também. Eu acho que quanto mais velhas as atrizes, menos elas vão sendo chamadas para serem protagonistas de filme de terror. Porque o filme de terror tem muito apelo junto ao público jovem, então geralmente as atrizes, os atores são pessoas mais jovens, né? Quando essas atrizes fazem filmes já velhas, são aquelas participações meio que para dar um status ao filme, né? Tipo chamar a Linda Blair para fazer um papel hoje em dia, né? Pô, é a Linda Blair, né? Ou a Jamie Lee Curtis. Então elas vêm com esse quase dá um selo de aprovação ali pro filme, né? Mas geralmente a gente vai ver essas atrizes mais aí jovens, né, no começo da carreira e tal, mas acho que tem a questão do cachê também e do que cada uma quer ali para sua carreira, né? Mas, por exemplo, acho que a Dina Ortega já deve ter um cachê bem gigantesco, e porque ela está na crista da onda aí, né?
e ela continua fazendo. Então, com toda essa revisão, né, no status do terror aí que a gente está vendo hoje em dia, com indicações ao Oscar e tudo mais, e performances sendo premiadas, talvez isso vá mudar, né? A gente, pô, sei lá, queria ver a Meryl Streep aí, uma Scream Queen, por mim ela poderia começar a fazer vários filmes de terror aí. Acho que ia ser sensacional, né? Ver umas caras diferentes aí que a gente não associa ao terror, né? E desassociar um pouquinho também essas atrizes mais veteranas somente papéis que tratem da idade, né? A gente teve a Tia Gladys ali que quer ficar mais jovem, a gente tem ali a Demi Moore, né, num personagem. Também desassociar, a gente pode tratar outros temas com essas atrizes, elas podem também ser versáteis em relação né, aos seus personagens. Então, também sinto um pouco de falta disso, assim, sabe? E eu acho que isso também cabe muito à audiência, assim, sabe? A audiência, ela ainda tem uma visão ainda, não, a audiência como um todo, a gente não vai falar nem só do terror, né? A audiência como um todo, quem consome filmes ainda espera ver mulheres jovens. A gente ainda tem esse recorte ali dentro do. Acho que é um recorte muito amplo, na verdade, né? Dentro da audiência, ali, de ver mulheres jovens e muitas vezes padrões. Então, realmente, eu acho que a audiência precisa pedir mais ali por isso, mas também eu acho que os estúdios poderiam começar a ser um pouquinho mais ousados, se divertir um pouquinho nesses personagens. Inclusive, alerta de xenofobia, mas não consigo não ser nesse momento quando você fala da diversidade, porque pode ter sido coincidência ou não, quando eu fui agrupando aqui por década, por estilo e tal. Eu tenho certeza que a nossa edição vai conseguir colocar thumbs passando rápido na tela da Kiernan Shipka, da Makina Grace, da Catherine Newton, da Jessica Roth eu tenho dificuldade, tanto que eu tive que fazer a minha colinha aqui, porque de cabeça, se jogar uma thumb rápida, eu me perco. Sinto muita falta de diversidade, não me lembro de uma. Me ajudem a lembrar, porque eu posso não estar me recordando, mas de que uma delas tem interpretado, por exemplo, o papel de uma mulher que pertence à comunidade LGBT. Não me lembro. Morte, 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 temos. Morte, morte, morte. Pronto, verdade, bem Mas lembrado. assim, nós temos alguns Mas. filmes, mas ainda assim é um recorte muito. É, Temos muitos filmes ainda já dentro desse recorte, mas ainda não é suficiente. Eu acho que realmente a gente precisa. As pessoas precisam se ver representadas, assim, tá? O terror, não é só uma audiência branca, padrão, que quer se ver representado. Então, e falando até no lugar de uma pessoa, desde criança assisto filmes de terror e não me via representada em nenhum filme, assim, né? Então, o primeiro filme que eu vi ali, uma representatividade foi em Jovens Bruxas. Então a gente precisa diversificar, porque nós temos uma audiência diversificada, que não é um, a gente não está querendo polemizar o que se tem, mas assim, realmente a gente precisa quebrar alguns padrões. Então, realmente a gente não consegue ter em mente aqui de forma rápida, porque realmente a gente não tem uma gama extensa de mulheres atuando, representando, né, esses recortes aí de diversidade. Não temos. Então, quando a gente fala das atrizes, né, especial. Quando a gente estava fazendo a lista, até a gente se assustou, né? Como tinha muitas Sim, mulheres negras, né? Ou não brancas, né? Daí a gente vai para as que tem ali ascendência latina, como a Melissa Barreira, a Dina Ortega, que nos Estados Unidos não são consideradas brancas, né? Eles, todo o resto do mundo para eles não é branco, né? Então, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, mesmo assim são poucas, né? e deixando claro que a gente está falando de Screen Queens, a gente sabe que tem atrizes que, enfim, sim, que sim. preenchem esses recortes e que a gente faz filmes maravilhosos. Só que quando a gente fala de atrizes que ganham grandes cachês, que estão em notoriedade, é isso que a gente está trazendo aqui quando a gente fala de Screen Queens. Quando a gente fala desses nomes que a gente citou aqui, todos conhecem, quem consome o gênero conhece, elas estão, né, ali no tapete vermelho, a gente sabe que elas realmente estão nos holofotes. É disso que a gente está querendo dizer, não que não tenham atrizes competentes, né, nesses recortes que estejam atuando. Fique bem claro, para que não cause Parece polêmica. só que elas não têm tanto no terror, né? Ou pelo menos quando tem, não tem um destaque ali de serem a protagonista, né? Ou de serem a final girl ali. Realmente. E é isso que
que o Renato trouxe, por exemplo, ele falou da Lupita e da Umbi, mas se realmente a gente perguntar para qualquer pessoa, me falem 3, 4, 5 Scream Queens, as pessoas não vão citar elas, assim, porque realmente, apesar de Pecadores, tá aqui, ó, né? A gente acabou de o filme mais indicado ao Oscar. Ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante, mas as pessoas não vão ter ela em mente quando forem citar uma Scream Queen. E aí ela é uma mulher negra e ainda é uma mulher gorda, então isso também traz alguns pesos ali, as pessoas desassociam realmente. Então eu acho importante a gente começar a trazer também esses nomes ali para os holofotes, sabe? Até porque eu fiz a brincadeira com aquelas 4 atrizes que eu diria que estão num escada, né, um Sim. degrau um pouco mais abaixo, mas vamos lembrar de atrizes mais famosas que vão estar de novo nesse estereótipo. A gente pode começar pela Anya Taylor-Joy, que Sim, é, né, maravilhosa. maravilhosa. Então a gente não pode, claro, desmerecer a qualidade enquanto atriz por conta dela se encaixar num critério Não, que a indústria jamais. ainda consome, né? Mas a Maika Monroe, que eu gosto muito também, e é uma excelente atriz, e outra que eu acho uma atriz assim de um calibre fenomenal, que é a Florence Pugh, que eu acho ela uma sensacional atriz. Mas Verdade. caímos, estamos caindo sempre, percebem? Estamos caindo sempre, já subimos um degrau pelo menos, mas a gente ainda tá na mesma, né? Enfim, é só a polêmica no ar que a gente vê aqui hoje para Sim. isso. Você falou que você confunde, né, a Kiernan Shipka, a McKenna Grace e a Michael Monroe, é isso, né? A McKenna Grace, inclusive, foi a Sabrina, né? Ela foi a Uhum, Sabrina criança, ela faz a Sabrina uhum, criança. Então, ela realmente uhum. tem semelhança ali. Tem E a Kiernan tempo, Shipka já ela é Sabrina adulta, né? Não, e a Jovem nossa ali. edição com certeza não vai pegar a cena clássica da Freak na capa, ensanguentada com cara de vilã. Ela vai achar a atriz no dia a dia ou num filme não de terror para que a gente realmente sinta na pele e na foto que a gente está falando de pessoas que se parecem bastante. Pois é, tem esse padrão, assim. A Anya Taylor-Joy, ela tem sangue latino, né? Mas realmente ela é mais para esse padrão mais americano, né? Loura e tudo mais. Ela é, acho que descendente de argentinos, né? Se eu não me engano. E é uma excelente atriz também, para mim. Ela está entre as grandes aí, né? Fez A Bruxa, Fragmentado, Vidro, O Meni, Noite Passada em Sorro, né? A Kiernan Shipka tem um filme muito Maravilhosa. legal. Ela é demais. A Kiernan Shipka tem um filme muito legal, que é o 16 Facadas, que eu gosto pra Sim, caramba, assim. Acho muito esse Também mesmo. gosto. divertido. Ela tá em Long Legs, que também tem a Maika Monroe, né? Maika Monroe, que fez também Corrente do Mal, que é um filmaço. Então elas estão em filmes muito legais, assim, né? Mas realmente tem essa coisa meio da padronização, né? E às vezes a gente acaba confundindo, assim, né? Então acho que a gente precisava ter mais diversidade, né? De personagens legais, né? Para mulheres não brancas ali no, nesse gênero, né? É porque a E a gente vê uma aposta de evolução de vocês? personagem. Pode falar, Gabi. A gente vê uma evolução de personagens, assim, ao longo, né, dos anos. A gente vê se divertendo, enfim. Mas precisamos também se invista nas atrizes, sabe? Mas sabendo que o mercado não vai mudar nos próximos 5 anos de Sim. uma maneira tão abrupta assim, então pergunto eu, independente do arquétipo ou das características, qual é a aposta de vocês assim para um grande nome se consolidar, que ainda não se consolidou com tanta força, mas tem um grande potencial e a carreira já está meio que caminhando para esse lado. O que vocês acham? Muitas dessas que a gente citou, inclusive a Umi Masako, acho que agora, depois da indicação ao Oscar, acho que a gente vai ver muito mais ela nas telas, espero fazendo horror. Assim como as Zazie Beetz, eu acho que, né, eles vão te matar. A gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu achei incrível e eu adorei ver ela fazendo terror e gostaria muito de ver ela fazendo mais terror. Mas eu acho que muitos desses nomes que a gente falou, a Makina Grace, por exemplo, é um nome que eu acho que a gente vai ficar vendo ela agora de forma recorrente, assim, sabe? Eu acho que ela realmente investiu no terror e a gente vai ver ela ali. Ela vai ser o Timothy do terror, assim, a gente vai ver ela em diversas produções anuais. Ela não gosta de balé? Será? Será? Tem esse requisito, né? Precisa desse requisito. Mas eu não sei, assim, eu acho que o terror tem essa coisa de legal, assim.
de trazer nomes que não estavam nos holofotes, que a gente de repente não conhecia, e trazendo um papel super desafiador, super legal e que conquista assim, a audiência. Então, espero ver rostos novos aí pela frente e espero que a gente continue vendo as nossas Scream Queens, mas eu espero muito que a gente continue vendo essas Scream Queens aí brilhando nas telas desse gênero que a gente gosta tanto de consumir. E acho que entre as brasileiras também a gente tem que citar a Marjorie este ano, né? Que eu acho Claro. talvez seja a minha atriz brasileira favorita. E ela tá em As Boas Maneiras, Abraço de Mãe, Terra de Seus Mortos. E a Luciana Paz, né? Que tá em Sinfonia da Necrópole, O Animal Cordial, A Sombra do Pai. Então também temos nossas Scream Queens brasileiras. Agora, as minhas apostas, assim, para... Tirando as que já estão bem consolidadas, né? Tipo a Dina Ortega, Samara, Anya Taylor-Joy. Acho que a Sophie Thatcher vai crescer muito, assim. Eu acho que ela tem tudo para ser uma grande estrela. E eu gosto muito da Kiernan Shipka também. Eu gosto dela, assim, desde Mad Men, que ela fazia a filhinha do Don Draper, né? E a gente vê ela crescendo, assim, durante a série. E ela se torna um personagem cada vez mais interessante. E eu acho que ela tem um baita carisma, ela manda bem no humor, ela tem talentos dramáticos, assim, muito legais. Eu acho que é isso. Aí escolheu uns filmes bacanas também para fazer, né? Eu acho que essas duas, assim, das que não estão ainda tão grandes, eu acho que são as minhas apostas. Inclusive, ela faz um filme que quase ninguém assiste. A gente citou, inclusive, ali na hora, né, de elencar as atrizes, que é Enviada do Mal, assim. Ela e a... Sensacional. Eu acho assim, Emma Roberts, né, que faz também, que é uma outra Scream Queen, né? Então, eu acho... Eu sei que é um filme Filmaço. filmaço, também acho. Filmaço. E acho que as pessoas deveriam assistir mais, porque muita gente não conhece. Então, tá aí uma dica pra gente. De Vou duas colocar a Scream minha Queens aí no aposta de filme. uma que a gente não falou ainda. E é uma aposta pra mim que vai se consolidar muito agora nos próximos anos, que eu acho que é a Julia Garner. Tá vindo aí, veio com a Hora do Mal Sim, muito total, forte. claro, é verdade. Ela, eu acho que é uma que tem completo perfil de se encaixar. A desenvoltura nela, principalmente em A Hora do Mal, foi incrível. Ela tava em casa, sabe? Você Nossa, vê futura assim, Madonna dos cinemas, né? Ela vai ser a Madonna, exato, então. não. Tem que ser a Madonna, cara. Tem que ser, tem que ser. Eu gosto dela desde aquele Somos o que Somos. Foi o primeiro filme que eu assisti com ela, o remake, né? Do Ela é mexicano. ótima. E ela é ótima. Esquecemos da Thaisa Farmiga também, que é a irmã da Vera Farmiga, que também é uma outra Scream Queen aí, né, de Invocação do Mal, que também está muito ali no universo do American Horror Story, né, mas faz outros filmes também, eu não sou muito fã da série, mas assim, gosto do trabalho dela. E Gosto ela muito dela tá, igual a no... irmã, ela tá no Invocaverso, né? Porque ela fez a Freira 1 e 2, Sim, né? Uhum. E tem um maravilhoso The Final Girls, né? Que é um filme adoro, muito eu ia legal, falar exatamente dele, Sim. muito legal. muito legal. E aí botaram Realmente. você contra a parede agora e pediram pra você escolher suas três favoritas. Sem pensar, assim, tem que vir no coração. Quem são as três? Mia Goth, Anya Taylor-Joy, Gina Ortega. Eu vou pra. Eu vou pra minha Goth também, porque eu acho que ela tá realmente investindo no gênero, então. O Massacre, porque, além de Pecadores, que é um filme que realmente, pra mim, é um dos melhores que eu vi dos últimos anos, eu gosto muito, muito dela em Lovecraft Country, então vou nela. Anna Taylor-Joy também, porque eu acho. Gosto muito dela na Bruxa, eu gosto muito dela em Fragmentado também, eu acho ela uma puta atriz, assim. E gosto de ver ela não só em terror, eu gosto de ver ela realmente atuando aí em diversos gêneros. Então, vou para essas três. A gente vai deixar aqui embaixo também, no Letterboxd aqui, uma lista de filmes que a gente acha legal com Final Girls da atualidade. Desculpe, com os filmes da atualidade. Para vocês poderem seguir. A gente pode colocar o Master ali no Fantasmas do Passado, a gente pode colocar ali nessa listagem. Eu me vejo muito sendo atraído pra tudo que sai com elas na capa, que é a Sophie Thatcher, a Mia Goth e depois de Pecadores, principalmente com essa consagração dela no terror, a Omni também, porque é uma baita de uma atriz e de novo vai contra todos esses arquétipos e é uma ótima atriz, então tô nela. Gabi já me animou com a esperança de que ela vai seguir no gênero. Quero ela na capa.
Quero ela no lugar do É Michael B. isso, Jordan no próximo filme. é isso. Tô contigo, tô contigo. Ó, e não é uma pergunta fácil, então eu queria muito que a galera participasse nos comentários com o top 3 também. E tem que vir do coração, não é que, ai, depois eu lembrei de outra. Não, é aquela que, sabe, o coração aquece na hora e você, meu Deus, é tão boa. Eu gosto tanto desse filme por causa dela. Eu acho que queria, né, vamos sentir se a galera gosta das que a gente gosta também. Tô curioso para saber o que o pessoal, quem que tá no coração aí Quem é que tá no da coração? galera. Sabemos Pensa que tem muito não. algumas que a gente citou, tem uma fanbase enorme, né? Jane Ortega, mas Pois queremos que é. vocês contem pra gente. Tire um pouquinho ali a camiseta do fã e traga aqui também quem vocês acham que realmente entregou uma excelente atuação. E não vale não votar em alguém que você não conhece ainda. Então, se alguma atriz que a gente citou, você nunca É, assistiu nada dela, vai no Letterboxd, a gente deve deixar mais de uma recomendação por atriz, nossos favoritos, pelo menos. Então, se não for, se aparecerem 3 filmes é porque a gente cada um gostou mais de um. Se tiver menos do que isso é porque é consenso. Mas vale a pena, dê uma chance a todas elas. Todas elas estão com essa alcunha hoje, não é por acaso, tá? Por um motivo ou outro, elas realmente preencheram o nosso coração naqueles pré-requisitos da Scream Queen. Então, não vota sem assistir. Vai que você descobre uma nova paixão, né? pois é, compartilha com a gente. Bom, gente, acho que a gente passou aí por uma grande gama de Screen Queens, né? Tanto do passado quanto do presente e também do futuro, né? Por que não? E fica aí pra galera, né? Comentar quem são suas atrizes preferidas, que tem esse rótulo de Screen Queens, né? Esse título, na verdade. Quero ver o pessoal comentando bastante aqui no vídeo e, enfim, trocando ideia. Eu acho que é para isso mesmo, né? Então, quero agradecer todo mundo que assistiu aí o nosso vídeo, agradecer a Gabi e o Renato por estarem aqui mais uma vez. E em breve a gente volta com mais um assunto bacana aqui no canal do Boca do Inferno. Então continuem ligados aí nesse maravilhoso canal do nosso site preferido.